Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça a sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos um relato enviado pelo João. Então fiquem agora com o relato do inscrito do canal A Hora do Além. Olá Feliciano e inscritos do canal. Eu me chamo João, tenho 58 anos. Eu sou natural de Feira de Santana, na Bahia. Mas quando eu tinha 10 anos, eu fui morar no Rio de Janeiro. Hoje eu moro aqui em São Paulo, capital. Nessa época, eu morava em Nova Friburgo, lá no Rio. Depois da minha infância, e lógico, na adolescência, eu me formei no colégio. Primeiro, eu me alistei na Escola do Exército. Lá no quartel, eu conheci o Mário. Nós formamos uma grande amizade. O Mário morava no mesmo bairro que eu, e quase sempre o pai dele me dava carona. O Mário começou a namorar uma moça que se chamava Joana. Quando ele a via, você via no olhar que ele tinha algum sentimento por ela. Nessa época, eu já havia namorado algumas garotas, mas nada sério, nada mais do que 1 mês ou 2 meses com uma menina. Só que o que eu não imaginava era que através do romance dos dois, eu conheceria alguém. A Joana tinha uma prima que era 2 anos mais nova que ela. Essa prima da Joana se chamava Elisa. Assim que eu vi Elisa a primeira vez, eu me apaixonei por ela. Era uma moça jovem, linda, com cabelos pretos e olhos verdes. Quando eu vi aquela moça, eu comecei a tremer e a suar frio. E acreditem que eu nem consegui chegar para conversar com ela. Ela veio conversar comigo, perguntando se eu era realmente amigo do Mário. Que o Mário sempre falava bem de mim para a prima dela. Então a prima dela deu um jeito para que nós dois nos encontrássemos. A partir dali, eu e ela não nos desgrudávamos mais. Formamos um namoro. Era aquele namoro típico da época. Nós quase nunca ficávamos sozinhos, mas os pais dela nos liberavam para ir ao cinema, nas praças e tomar um sorvete. Nos domingos, quando dava, nós íamos à missa, pois às vezes eu estava de escala no quartel. E tudo seguiu até que terminou o quartel e eu não segui na carreira militar, assim como o Mário também não seguiu. Tudo corria normalmente. Eu estava muito feliz e apaixonado. Já há quase 3 anos namorando Elisa. Eu consegui um trabalho no centro da cidade, por indicação de um amigo do meu pai. Eu comecei a trabalhar em uma rede bancária. E logo eu fui crescendo dentro do banco. Eu já não era mais um caixa ao qual iniciei o trabalho. Eu já tomava conta de 16 pessoas. A Elisa trabalhava com a mãe dela em um salão de cabeleireiros. Como eu tinha condições, eu comprei uma casinha e logo nós iríamos marcar um casamento. Eu organizei uma festa surpresa para o nosso noivado. Foi uma alegria tremenda de Elisa quando ela chegou na casa e viu toda aquela festa formada. Só que eu notei uma coisa estranha. Tanto a Joana quanto o Mário não ficaram felizes com o nosso noivado. Na época eu não sabia dizer porquê. E o estranho é que a partir daquele dia que nós anunciamos o nosso noivado, o Mário começou a ficar distante de mim. Como eu disse, o Mário era o meu melhor amigo. Ele não saía da minha casa e eu não saía da casa dele. Tanto que no dia eu pedi para que ele me ajudasse a organizar a festa de noivado surpresa. E ele sumiu e só apareceu no dia da festa. Nós ficamos noivos por quase 1 ano e 3 meses. Então nos casamos. E fomos morar em um bairro próximo ao bairro que nós morávamos quando morávamos com os nossos pais. Já havia se passado esse tempo e eu quase não via mais o Mário. Mas a Elisa sempre dizia que via o Mário, pois ele ia lá no salão de cabeleireiro fazer o corte com o rapaz que cortava o cabelo dos homens. Haviam cortes para homens e para mulheres. Eu perguntava da Joana, e ela dizia que os dois não estavam bem.
Sempre que ele ia lá no salão, ele contava para ela que os dois só brigavam. Até que um dia eu estranhei. Eu estava na minha casa na parte da tarde, em um sábado, quando o Mário chamou no portão. Eu pedi para que ele entrasse e nós começamos a conversar. Ele me disse que foi em casa, pois ele queria pedir desculpas, pois ele estava muito afastado de mim. Eu fiquei feliz, pois eu considerava muito o Mário. A Elisa fez um café e ele ficou para o jantar. Ele se despediu e foi embora. O que eu não imaginava era que a partir daquele dia a minha vida se tornaria um inferno. Tudo começou no trabalho. Os funcionários não me respeitavam mais. Eles me olhavam com um olhar diferente. Eu sempre fui amigo de todos e todas, mas eles me tratavam mal. Faziam de tudo para brigar comigo. Eu tive até que fazer 2 dispensas naquela semana. Era uma coisa que eu não gostava de fazer. Passado mais alguns dias, foi em casa que as coisas começaram a ficar estranhas. Eu que já não tinha mais paciência. Eu chegava cansado do trabalho. Eles contavam tudo na minha esposa. Nós não tínhamos filhos, e um jogava na cara do outro que não teríamos uma família formada. E tudo foi mudando drasticamente. Eu fui perdendo o controle no trabalho, dentro de casa. Nossa, aquilo era frequente. Brigas e brigas entre eu e minha esposa. Um dia nós brigamos tão feio que ela saiu de casa e foi para a casa da mãe dela. Foi então que, chegando lá, ela contou tudo para minha sogra. Já no outro dia de manhã, a minha sogra me chamou para conversar. Ela me disse: João, tem alguma coisa estranha acontecendo com você e com a minha filha. Isso não é natural. Então eu contei tudo o que estava acontecendo no trabalho. Ela regalou os olhos e disse: eu tenho certeza que isso aí é algo espiritual, ou algo que está acompanhando você, ou que está acompanhando ela. Pois nós estávamos casados e éramos felizes, e do nada tudo começou a acontecer. A minha sogra, ela pediu se ela poderia ajudar, e eu disse que sim, pois a minha sogra era uma pessoa muito boa. Tanto ela quanto meu sogro sempre gostaram muito de mim, e vice-versa. Ela pediu para que naquela noite eu orasse e pedisse para que Deus mostrasse tudo o que estava acontecendo, que era para eu me apegar na minha fé, que ela também se apegaria na fé dela. Nessa noite, depois de orar, eu fui dormir. Eu tive pesadelos a noite toda. Era como se um homem corresse atrás da minha esposa. Eu saí na rua e vi esse homem perseguindo ela. Quando eu gritei, esse homem se virou para mim e começou a correr na minha direção. Eu fiquei paralisado no sono e acordei de manhã. Foi então que eu fui na casa da minha sogra. Já estava ansioso para saber o que ela iria me dizer. Então, ela disse que iria na parte da tarde conversar com uma amiga. Na parte da tarde mesmo, a minha sogra foi na minha casa. Isso porque a minha esposa já não estava mais ficando em casa. A minha sogra disse que essa amiga dela, essa senhora pediu que eu fosse rapidamente falar com ela, o mais rápido possível. E assim, naquela mesma tarde eu voltei lá com a minha sogra. Assim que eu cheguei na casa dessa senhora, era uma casa bem pequena. Entrei em uma sala que tinha uma cortina enorme, com imagens de vários santos. Dentro da casa tinha todo tipo de erva, você podia sentir o cheiro. Eu não conseguia distinguir, mas era cheiro de muitas ervas misturadas. Essa senhora pediu para que eu entrasse e conversasse com ela. Então eu entrei em um pequeno quarto. Era uma senhora idosa, deveria ter mais de 70 anos. E o que me chamou a atenção era que essa senhora era cega. Os olhos dela eram até brancos. Essa senhorinha segurou nas minhas mãos e começou a contar. Olha, meu filho, assim que a minha amiga veio aqui, nós já desconfiamos que poderia ser algo que fizeram para vocês. Eu vou fazer uma oração aqui para você, pois eu estou sentindo que tem coisa errada sobre você, sua esposa e seu casamento. Ela fechou os olhos, continuou segurando nas minhas mãos. Foi então que essa mulher abriu os olhos. Olha, contando aqui para vocês, eu me arrepio até hoje. Ela já não tinha mais aqueles olhos brancos.
Eram olhos castanhos, castanhos claros. Ela mudou totalmente a sua fisionomia e começou a falar comigo. E parecia que eu ouvia a voz de um homem no lugar daquela mulher. E aquela mulher dizia: fizeram um trabalho pesado para você. Tenha certeza que fizeram um trabalho não só para separar você da sua esposa, mas para matar você. A pessoa que fez o trabalho foi a última pessoa que passou na sua casa. Eu fiquei pensando e a minha sogra perguntando: quem foi a última pessoa que passou por lá? Então eu disse: a única pessoa que eu lembro que foi o meu grande amigo Mário. Foi aí que aquela mulher riu e disse: grande amigo? De amigo ele não tem nada. Esse homem ama sua esposa há muito tempo e deseja ela. Ele fez algo para matar você, para tirar você do seu caminho. Tenha certeza que ele já está há tempos de olho nela e preparando. Ele foi na sua casa e pegou algum pertence seu. Você notou falta de alguma coisa? Eu olhei assustado dizendo que não, e eu não acreditava que o Mário poderia fazer aquilo. Foi então que aquela mulher riu novamente, fechou os olhos e por uns segundos ficou ali parada. Quando abriu os olhos, era novamente aquela senhora que estava ali, como se alguém tivesse saído de seu corpo. Estava lá, com os olhos brancos. Ela me disse que eu deveria ir embora, que ela passaria tudo para a amiga dela, a minha sogra, e assim tudo se resolveria, mas eu teria que cortar o contato com o Mário. Se ele soubesse que nós já sabíamos, ele poderia até fugir, pois ele saberia que tudo voltaria para ele. Eu fui embora para minha casa. E surpresa, a minha esposa estava em casa, me esperando, preocupada. A minha sogra já tinha contado para ela que tinha suspeitas que era algo sobrenatural. Ela também disse que tinha sonhado por várias vezes que alguém estava tentando fazer mal para ela e para mim. Depois daquele dia, as coisas começaram a melhorar e o Mário não apareceu por dias. Até que um dia, ele foi lá no trabalho da minha esposa no salão de cabeleireiros. Ele não cortou o cabelo, apenas entregou um bilhete para ela, pedindo para que ela lesse e entregasse para mim. Quando ela leu o bilhete, ela quase passou mal e foi correndo no meu trabalho mostrar. Ela chegou lá no banco e mostrou um bilhete que dizia o seguinte: eu sei que vocês devem ter procurado uma pessoa, e essa pessoa conseguiu quebrar ou tentar quebrar parcialmente o que eu fiz para vocês. Eu fiz isso pois eu nunca aceitei que a Elisa ficou com você e não comigo. Eu também a amei desde quando eu a vi. Muito mais do que eu tinha sentimentos pela Joana. Pela Joana era uma paixão e pela Elisa era amor. Mas eu vou deixar vocês em paz. Mas tenho certeza que eu estarei por aí. Quando eu vi aquele bilhete, eu acreditei 100% em tudo que aquela mulher contou. E fiquei pensando, como um amigo que eu considerava ser o meu grande amigo, que desde o final da minha adolescência era meu companheiro, estava ali tentando enfiar uma faca nas minhas costas, acabar com a minha vida para ficar com a minha esposa. Depois de tudo isso, nós vivemos bem, muito bem, graças a Deus. Hoje, eu tenho 3 filhos, já sou avô, e como eu disse no início do relato, moro aqui em São Paulo, capital, pois eu vim morar aqui devido à transferência do banco. Hoje já sou aposentado e vivo bem com a minha esposa. O Mário, eu vi somente mais uma vez. Não sei se voltou realmente para ele todo o mal que ele fez para mim e para minha esposa, mas ele estava andando como um mendigo na rua, como um andarilho. Quando eu estava no centro, comendo um hot dog, e ele passou perto do carrinho de hot dog, pediu um hot dog. Eu paguei um hot dog para ele e o chamei pelo nome. Ele me olhou e ficou pensativo. Agradeceu e saiu caminhando. Não sei se ele me reconheceu ou se estava ali, perdido sem conhecer mais ninguém. Se ele está vivo, eu não sei. Eu o perdoei, assim como a minha esposa também perdoou. Às vezes, nós pensamos que a pessoa é nossa amiga, nossa companheira, amigo de longa data, amigo de infância, de adolescência, mas essa pessoa está de olho no que nós mais temos de precioso. Obrigado, Feliciano, por compartilhar
esse relato que contei aqui no seu canal. Através do seu canal, eu ouvi vários relatos parecidos com o meu, então decidi enviar para você, para que você contasse para o pessoal. Fico grato a vocês, inscritos, por ouvirem a minha história, que será contada na voz do Feliciano. Que Deus abençoe a todos vocês. Desculpem pelo relato ter ficado longo, mas eu tinha que deixar todos os detalhes aqui, para vocês entenderem. Quanto ao Mário, que Deus o perdoe. Muito obrigado, João, por ter compartilhado esse relato conosco aqui no canal. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, eu vou deixar aqui no comentário fixado o link que vai direto para o WhatsApp do canal. Lá vocês falarão diretamente comigo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando e deixando o seu comentário. Que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.